Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 883 blogs diários e minguando até 407 dias, 16 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 883 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com este título, né? Estamos na parte 2 deste título. Amagedon Batalha Final, parte 2. Subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida, parte 13. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este e um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs, com a versão 3x4, e a playlist da YouTube Music, e a playlist Melhor das Melhores, né? Todas as minhas playlists são formadas com 100 blogs diários. A melhor das melhores vai explicar o melhor vídeo de 100 blogs diários. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se vocês acharem vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comida de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem. Fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. A expressão livre, ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia,
geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para a gente fazermos a expressão livre. A força bruta vai explicar a espécie física da relação. A espécie física vai representar o comportamento. O comportamento vai explicar a forma em que eu vou frutificar. Estes dois ideais devem ser mediados junto com o mentor de corpo, explicando a consciência e comportamento desta consciência, e fazendo isto uma coisa só, porém, com percepção separada. Existem duas formas de comportamentos que se aplica no nosso corpo. Primeiro, temos uma possibilidade de materializar este comportamento, explicando a palavra da vida, e isto sim, explicando o Verbo encarnado. Esta possibilidade não materializa erro, e sim a verdade, ou seja, sem erro no comportamento, tudo de bom você pode aplicar neste comportamento que vai dar certo. Faça uma percepção. O que se aplica é relativo à vida e não o corpo, pois o corpo que materializa o seu comportamento e colocando limite no seu comportamento por um bem ou por um mal. Se você entender que a vida é relativa para o corpo passa a ser o presente da relatividade da vida na sua frutificação, e é isto que determina o fruto bom da consciência do corpo. O segundo explica várias possibilidades do corpo estar equivocado. Com outra explicação, o caminho estreito te leva à vida eterna, mas o caminho largo te leva à perdição eterna. E com esta causa, a humildade passa a ser humilhação, ou seja, a humildade explica que você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que a possibilidade de realização é um só. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação por causa da espécie física e bruta e que provoca a desigualdade por causa objetiva e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. E tudo isso explica o relacionamento entre um corpo e o outro. Quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, explica que o seu relacionamento está limpo e que a sua palavra é limpa e que os vossos interesses está acrescentando um para o outro e não diminuindo o outro, seja por estado consciente do corpo ou por força bruta desta consciência. Sendo a força bruta da consciência explica que eu estou dando a importância à força bruta da vida e não à força bruta do corpo. Perfeito. Muito interessante esse contexto, ficou muito completo. Vamos lá fazer a expressão livre para a gente entender as particularidades. O blog diário está muito conectado. É interessante que vocês vejam o blog antes para fazer esse relacionamento muito bom. Tá, as expressões elas estão se colocando no lugar, as formas corretas, né? Ali eu tive, nos blogs anteriores, expliquei o amor de uma forma separada daquilo que é força bruta, aquilo que é consciência da vida, o amor vivificado limpo. Aqui eu estou unificando ele com o mentor de corpo, certo? Para se tornar os dois uma coisa só, para que vocês consigam fazer essas percepção daquilo que é amor, daquilo que é objetivo, certo? Que o objetivo, de uma certa forma, ele também faz parte do amor, desde que eu tenha sabedoria para relacionar essas ideias, certo? E como é que eu vou relacionar? E o blog já está ensinando as particularidades de tudo. É só vocês acompanharem. Se vocês não viu o blog antes, faz o trabalho de conscientização do blog antes para entender tudo. Vamos lá então, vamos lá para a expressão livre. Olha, a força bruta vai explicar a espécie física da relação. A espécie física vai representar o comportamento. O comportamento vai explicar a forma em que eu vou frutificar. Estes dois ideais devem ser mediados
junto com o mentor de corpo, explicando a consciência e o comportamento desta consciência, e fazendo isto uma coisa só, porém com percepção separada. Então, nós entendemos que nós fazemos desses dois, né, a força bruta, né, e a força bruta, nós fazemos disso, a consciência da vida e a força bruta fazemos disso uma coisa só. Só que quando a gente for frutificar, a gente vai ter que fazer uma percepção de uma forma separada. Vamos recapitular aqui para a gente entender mais. Olha, a, a força bruta vai explicar a espécie física da relação, a espécie física vai representar o comportamento vai explicar a forma em que eu vou frutificar. Estes dois ideais devem ser mediados junto com o mentor de corpo, explicando a consciência e o comportamento desta consciência, e fazendo isto uma coisa só, porém com percepção separada, né? Quando eu vou frutificar isso, eu vou ter que fazer uma percepção separado, né? Entendendo a força bruta, né? E aquilo que eu estou dando de expressão livre sobre aquilo que é o meu amor, certo? Aquilo que entenda essas particularidades. Existem duas formas de comportamento que se aplica no nosso corpo. Primeiro, temos uma possibilidade de materializar este comportamento, explicando a palavra da vida, né? Quando você tem a palavra da vida, você está falando a verdade, você está falando a verdade, então a sua forma de frutificar vai ser a verdade na presença do corpo. Significa que as suas expressões estão limpas e que ela não está contradizendo nada dos seus interesses, não está modificando nada. Então a palavra da vida é a sua realidade materializada, é o seu comportamento materializado, e você não está negando quem você é, você não está negando também o seu relacionamento. Tudo que você relaciona é honestidade, tudo isso faz você ter uma paz, uma alegria sobre o seu relacionamento, determinando, ausentando das crises, né, da sua crise, e ausentando também da crise do outro corpo. Entenda isso. Existem duas formas de comportamento que se aplicam no nosso comportamento. Primeiro, temos uma possibilidade de materializar este comportamento explicando a palavra da vida. E isto sim, explicando o verbo encarnado. Esta possibilidade não materializa erro. Quando eu falo que esta possibilidade não a palavra da vida não materializa erro. Porque quando você dá uma coisa negada no seu fruto, você nega isso, você já cai como morto, está frutificando ruim, você já cai como morto. Isso é uma espiritualidade pura quando você está negando quem você é, a sua vida, entenda isso. Então você não vai materializar, vai ser só uma frutificação, é, vai ser só uma frutificação negada, aquilo que você está negando e está entregando a outras pessoas, certo? Esse fruto já está corrompido, você está entregando ele de uma forma equivocada para outras pessoas. Então, isto sim, explicando o verbo encarnado. Esta possibilidade não materializa erro, e sim a verdade. Ou seja, sem erro no comportamento, tudo de bom você pode aplicar neste comportamento, que vai dar certo. Sem erro, depois que você não negou quem você é, você não mentiu, você tem a palavra, tem a vida no seu interior, você tudo que você aplicar em você vai dar certo. Pode ser plano objetivo, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo, tudo vai dar certo. Você não vai estar gerando crise para ninguém, e você também não vai estar em crise, você não vai ter bloqueio nenhum, porque a maioria dos bloqueios que vem são pelas coisas mentirosas que a gente cria dentro do relacionamento, ou por aquilo que você sofreu uma opressão e você sentiu necessidade de provar alguma coisa a outras pessoas que são os seus inimigos, certo? Quando as pessoas que você entende que a pessoa é o seu inimigo, você não precisa provar nada, certo? É apenas um corpo que está em crise. Você tem consciência que a sua palavra é a sua vida, e materialize isso no seu comportamento e está tudo certo. As pessoas não vão te alcançar porque você vai estar sendo íntimo de Deus. Entenda isso. Faça uma percepção. O que se aplica é relativa à vida, né? Quando eu falo daquela ideia da palavra, da vida, o que se aplica é a vida, né? E não o corpo, pois é o corpo que materializa o seu comportamento e colocando limite no seu comportamento por um bem ou por um mal. Quando eu falo por um bem, por um mal,
significa esse mal, por exemplo, quando ele está desabitado, é um fruto ruim de outras pessoas, né, se eu estou a palavra da vida, ou então eu posso inverter, eu posso estar dando isso, fruto ruim a outras pessoas, certo? Entenda essas possibilidades. Quando o fruto estiver desabitado e eu não eu estou bem, eu sou um mentor do corpo e eu estou bem, eu estou frutificando bem, então você pode entender que aquele fruto é ruim e dizer: "Não, não vou aceitar qualquer coisa", entende? Colocar um limite no fruto de outras pessoas. Vamos recapitular tudo para a gente reformular esse contexto por completo. Existem duas formas de comportamentos que se aplica no nosso corpo. Primeiro, temos uma possibilidade de materializar este comportamento, explicando a palavra da vida. Isto sim, explicando o verbo encarnado. Esta possibilidade não materializa erro, e sim a verdade, ou seja, sem erro no comportamento, tudo de bom você pode aplicar neste comportamento que vai dar certo. Faça uma percepção: o que se aplica é relativo à vida e não o corpo, pois o corpo que materializa o seu comportamento, colocando limite, né, o corpo coloca limite no seu comportamento por um bem ou por um mal. Já expliquei que às vezes você está frutificando bem, a outra pessoa está frutificando mal, você põe limite na outra pessoa. Às vezes você está frutificando mal e quer entregar isso na outra pessoa, também você vai se tornar uma crise apenas, entenda isso. Se você entender que a vida é relativa para o corpo passa a ser o corpo passa a ser o presente relativo da vida na frutificação, certo? Isto que determina o fruto bom da consciência do corpo. A vida é um presente. Quando você fala da vida, você entende que ela é um presente, presente com a mesma intensidade de presença. Presente, presença. Vida é isso, presente, presença, certo? Por que que determina tudo que você determina pela sua vida são coisa real, são coisa, comportamento bom, são coisas que se aplica a outra pessoa, são coisas que você não é simples, de entendimento simples, que você não determina crise a outras pessoas, tudo isso passa a ser bom e você fica frutificando isso bem dentro todos os seus relacionamentos. Então, a vida ela representa presença, presença, palavra da vida, presente. Você é uma pessoa limpa e você não mente para para o seu relacionamento. Tudo isso fica parte da sua presença. Você tem uma presença, certo? Entenda isso. O segundo explica várias possibilidades do corpo. O segundo, eu expliquei a primeira intenção, né? A primeira eu expliquei aqui, né? Existe duas formas, né? Duas formas. Existe duas formas de comportamento. Eu expliquei a primeira forma, que você tem a palavra da vida materializada, você tem a palavra da vida. A segunda forma que eu vou explicar agora é uma coisa totalmente equívoca, totalmente negada. Vamos lá para entender a segunda forma de você materializar um comportamento de uma forma equivocada. A segunda explica várias possibilidades do corpo estar equivocado. Com outra explicação, o caminho estreito te leva à vida eterna. Né? O caminho estreito é aquela que nós falamos da palavra da vida. Você tem uma vida, você tem uma palavra, tem uma vida e uma forma de frutificação, uma forma de realização. Entenda isso. Então, a segunda explica várias possibilidades do corpo estar equivocado, com outra explicação, o caminho estreito te leva à vida eterna, mas o caminho largo te leva à perdição eterna. Leva ou não leva, né? Quando você quer abraçar o mundo, né? Às vezes você está aí, né, se comportando como a rainha do xadrez, quer agradar todo mundo e não consegue agradar nem a si mesmo. Aí você fica muito, mas muito negado. Você vai perder o controle de todas as coisas que está à sua volta. Aquilo que você poderia dedicar bem, você vai estar apenas sustentando uma expectativa de outras pessoas, certo? Você tem que entender que tudo deve ter um limite. Você pode fazer uma coisa só
e quando você foca numa coisa só, vai sair perfeita, desde que você não queira agradar todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém vai agradar todo mundo ao mesmo tempo, certo? Muitas das vezes, para mim dar certo, eu tenho que frustrar alguém. E muitas das vezes essa frustração nem vem de mim mesmo, vem de outras pessoas, pelos desejos que outras pessoas querem de mim, pelo aquilo que ela quer relacionar uma dependência a mim, uma força bruta. Então, aquela situação, quando ela vem para você, você não consegue determinar isso, um limite para isso, ela vai te deixar você muito complicado, muito em crise, certo? Você vai perder o foco daquilo que é importante para você. E faça essa percepção, certo? Não tenta agradar a todo mundo, você é um corpo simples, de entendimento simples, faz uma análise daquilo que é importante para você, relaciona aquilo que você se considera importante e determina isso, certo? E tudo vai dar certo. Então vamos lá. A segunda explica várias possibilidades do corpo estar equivocado, com outra explicação. O caminho estreito te leva à vida eterna, mas o caminho largo te leva à perdição eterna. E com esta causa, a humildade passa a ser humilhação, né? Às vezes você não é humilde, né? Você não é humilde. O que determina uma pessoa humilde? Eu tenho a palavra, eu tenho a vida, eu tenho um corpo e tenho uma forma de realizar. Eu não tenho várias formas de realização. Eu tenho uma forma só. Quando eu estiver observando o meu fruto, eu tenho que ver aquilo que eu estou frutificando, se é força bruta ou se é um amor, uma consciência vivificada, se é uma coisa viva, se é uma coisa amorosa, se é uma coisa da fonte, certo? Que eu vou fazer de graça, certo? Não pode, muitas das vezes não pode ser os dois. Geralmente, dependendo o que você está relacionando, né, em determinada situação, vai gerar uma grande complexidade. Isso só vai dar certo se eu estiver relacionando isso dentro de um relacionamento conjugal. Essa ideia, os dois passa a dar certo, que esses dois faz parte do relacionamento conjugal. Mas agora eu vou relacionar um estranho dentro da rua aí, por exemplo, eu vou ter que entender logo, fazer percepção logo, é força bruta, é certo? É comércio, é coisas, é aquilo que eu estou dando, eu respeito a pessoa me respeita como ser humano e tal, tal, aquelas coisas, tudo. É só para vocês fazerem uma análise, certo? Que a humildade passa a ser humilhação. Quando você perde o controle das coisas, tudo vai ficar, você vai, em vez de você ser humilde, você vai ser humilhado. Você vai ser, pode olhar aí. Todas as pessoas que se dizem ser humilde foi humilhado pelos outros. Ah, eu sou humilde, eu sou humilde. A humildade de verdade, não fica humilhado, porque ele tem um sentimento de Deus, ele é a palavra da vida, ele tem consciência em tudo. Ele não quer abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Ele sabe que ele é um corpo limitado. Se ele é um corpo limitado, ele vai ter uma forma de realizar e ele vai relacionar isso por vez, certo? Para não cometer equívoco com outros relacionamentos. Entenda isso. Então, a humildade passa a ser humilhação. Ou seja, a humildade explica que você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que a possibilidade de realização é um só. Perfeito, né? Tudo aquilo que eu tinha dito. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação por causa da espécie física e bruta, né? E que provoca uma desigualdade por causa objetivo e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Já depois que nós entendemos que a humildade é uma forma de realização que é única, aí nós entendemos a humilhação ao contrário disso. O que que explica a humilhação? Olha só que perfeito, ó. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação, né? Você quer abraçar todo mundo e não consegue realizar com a sua força bruta, o seu dinheiro está limitado, o seu corpo é limitado, né? Você é todo limitado, aí você vai querer agradar todo mundo, aí você vai ficar humilhado, porque você é uma pessoa limitada em tudo, você fica limitado em tudo, ok? Entenda isso, ó. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação por causa da espécie física e bruta, e que provoca
a desigualdade por causa objetiva, né, e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. O que que provoca a humilhação, né? É a espécie física e bruta da relação, os meus interesses objetivos. Ele te humilha, certo? Se eu não tenho interesse objetivo, dificilmente as pessoas vai conseguir me humilhar, dificilmente, certo? Que eu só a pessoa só pode me humilhar quando eu coloco a dependência a outras pessoas, que eu dependo de outra pessoa, né? Ela existe uma possibilidade de fazer isso. Mas agora, se eu estou fazendo tudo no meu espaço, relacionando tudo do meu jeito, da minha forma, certo? Com o dinheiro que eu tenho, com as minhas condições que eu tenho, ninguém vai me humilhar, ninguém vai me humilhar, porque eu estou entendendo que a minha forma de realização é única, que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, a minha forma de realização é única, eu não crio expectativa para ninguém, para mim ser o herói da, das, da cidade, né? Ser o herói das pessoas, não. Eu sou o herói para mim mesmo, certo? Eu estou entendendo a minha humildade, estou entendendo a minha simplicidade, certo? Eu entendo a minha capacidade, as minhas condições financeiras, entendo as minhas condições, a minha limitação física, bruta, e eu relaciono isso de cada vez, cada vez. Pode ser qualquer um, é uma coisa de cada vez. Se eu vou fazer as coisas para outras pessoas, à medida da forma que eu tenha as condições de fazer. Se eu não tenho condições de fazer, se Deus está me dando aí o pão de cada dia, eu vou viver feliz com o pão de cada dia que Deus está me dando. E pronto, e as pessoas entendam daquilo que é a sua disciplina, dos seus comportamentos, né? O blog diário está te dando exemplo aí, certo? Dessas possibilidades. Então, já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação, né, por causa da espécie física e bruta, e que provoca desigualdade por causa objetiva e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. Tudo isto explica o relacionamento entre um corpo e outro. Quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, explica que o seu relacionamento está limpo, né? Eu explico a minha vida, tudo, a vida é uma fonte viva de Deus, ela é fonte eterna, é a fonte viva. Quando eu tenho, aqui nós falamos de consciência, quando eu tenho essa consciência, eu acrescento na vida da minha esposa acrescenta na minha vida. Nesse relacionamento amoroso que eu estou falando, nesse amor, não existe força bruta. É o que eu dou instantaneamente, é o que eu dou daquilo que eu entendo. E muitas das vezes é esse amor que equilibra todas as coisas. É ele que te dá sabedoria para você obter todas as coisas. Essa é a raiz, a vida, a consciência da vida é a raiz de tudo. Se você não tem isso e tem muito dinheiro, você não tem nada. Se qualquer coisa, não, o relacionamento ele não vai para frente se você não entender essa vida, o que você pode acrescentar com a sua vida. Essa é a fonte viva de Deus, que a pessoa pode acrescentar com a sua vida. Isso equilibra aquela força bruta, certo? A força bruta. E você vai ter mais sabedoria, mais percepção daquilo que a pessoa, por exemplo, só quer explorar você, daquilo que a pessoa só quer te, sei lá, existe várias possibilidades hoje em dia, certo? Se for olhar para os interesses, a forma que as pessoas se relacionam hoje, os equívocos que elas têm sobre os seus relacionamentos, é muita delicadeza, sabe? Entenda, a força bruta te gera muita complexidade por causa dos nossos interesses objetivos. 100% dos nossos relacionamentos, vamos falar assim para você entender, 100% dos nossos relacionamentos hoje, dentro da sociedade, são coisas objetivas, coisas que eu acrescento na força bruta, né? E você vê aí, ó, no blog, no blog atrás, aí, um 3 blog atrás, eu falei das possibilidades de relacionar a força bruta e como é que às vezes você fica relacionando isso em déficit, que não dá certo, que não tem capacidade de amar. Se for só pelo corpo ou pela força bruta, alguém vai ficar devendo em determinada situação, o outro vai ficar devendo, certo? Ou seja, agora, quando a gente temos essa raiz, essa consciência vivificada e que é uma mina que jorra e que ela não pare, eu vou mediando tudo aqui, eu vou fazendo a percepção, eu vou entendendo que a pessoa está me relacionando a uma crise, que os desejos dela está, né, que ela está querendo tirar proveito daquilo que ela possa ter um conforto, mas está de olho em outra pessoa ali, porque ela está cheia de expectativa de realização emocional, tal, aquilo tudo, relacionando tudo na esperteza. Existem várias possibilidades. Então,
Quando você é uma pessoa limpa, que você entende isso, você faz a percepção, você sabe tudo que está à sua volta, certo? E tudo fica certo. Quando você sabe intervir também, sabe fazer as coisas tudo na hora certa, está tudo certo. Entenda isso. E tudo isso explica o relacionamento entre um corpo e o outro. Quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, explica que o relacionamento está limpo e que a sua palavra é limpa e que os vossos interesses está acrescentando um para o outro e não diminuindo o outro, certo? Perfeito. Seja por estado consciente do corpo ou por força bruta desta consciência. Sendo a força bruta da consciência, explica que eu estou dando importância à força bruta da vida, né? Aqui eu dei uma ideia da força bruta, falando que essa vida, essa força, essa vida também tem a sua fonte, ela tem a sua força, sabe? Ela tem a sua resistência, ela quer lutar contra o mal, ela luta, ela vai à frente. Então, ela também tem a sua força bruta, essa vida. É uma consciência espiritual. Ela não manifesta nada física, mas ela faz de isso uma intenção, uma grandiosidade. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar para sustentar minha família, qualquer coisa. Então, isso parte pelas nossas fontes, na nossa vida, pelo nosso amor limpo, por aquilo que nós não quer que os outros passem necessidade, aquilo que a gente quer cuidar da nossa família, cuidar da nossa esposa. Então, essa força bruta, essa vida também, ela tem a sua força bruta, certo? Ela não é uma espécie física, mas ela te impulsiona a você fazer coisas incríveis, fazer coisas impossível, inacreditável, para você realizar alguém, certo? Com, sei lá, com alguma coisa ou outra, sei lá. Entenda isso. Entenda isso. Vamos lá recapitular tudo aqui para a gente terminar. Vamos ler esse parágrafo por completo para a gente terminar esse blog diário. A segunda explica várias possibilidades do corpo estar equivocado. Com outra explicação, o caminho estreito te leva à vida eterna, mas o caminho largo te leva à perdição eterna. E com esta causa, a humildade passa a ser humilhação. Ou seja, a humildade explica que você entende que você é um corpo simples de entendimento simples. O que e que a possibilidade de realização é um só. Já a humilhação vai provocar uma desigualdade na relação por causa da espécie física e bruta e que provoca desigualdade por causa objetiva e emocional, explicando a espécie física e bruta da relação. E tudo isso explica o relacionamento entre um corpo e o outro, quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro. Explica que o seu relacionamento está limpo, e que a sua palavra é limpa e que os vossos interesses está acrescentando um para o outro e não diminuindo o outro. Seja por estado consciente do corpo ou por força bruta desta consciência. Sendo a força bruta da consciência explica que eu estou dando a importância à vida, a vida e não da força bruta do corpo físico, não da força bruta do corpo físico. Eu coloquei força bruta, não precisava de repetir força bruta aqui. Ó, então fica assim, ó, vou voltar. Quando este relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, explica que o relacionamento está limpo e que a palavra é limpa e que os vossos interesses estão acrescentando um para o outro e não diminuindo o outro, seja por estado consciente do corpo ou por força bruta desta consciência. Sendo a força bruta da consciência explica que eu estou dando importância à vida e não à força bruta do corpo físico. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.
Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.